Olá, eu sou Sidney Batista e essa é a nossa quarta aula do curso de Gestão de Conflitos. Nessa aula, nós veremos formas de lidar com conflitos, as quatro principais maneiras como todos nós tendemos a lidar com conflitos. No final da terceira aula, nós vimos um case envolvendo dois funcionários de uma empresa, o Alexandre e o Paulo. Em um certo momento, eles estavam disputando a mesma posição na empresa. Num certo momento, houve uma falha de comunicação entre eles, surgiu um desentendimento, portanto, iniciou-se um conflito. E eu lembro que nós perguntamos a você, se você fosse gestor ou líder dos dois, como que você lidaria com a situação? Como você faria a gestão desse conflito? E nós terminamos a terceira aula com essas questões. Hoje, vamos resgatar aquela situação e relacionar com estas quatro formas principais de lidarmos com conflitos. Então, peço que você considere a situação com Alexandre e Paulo disputando a mesma posição e que você se lembre que eles estavam se evitando, o que demonstrava um certo desconforto, e que num momento específico houve uma falha de comunicação e, portanto, surgiu um desentendimento e ali se iniciou um conflito. O líder deles precisava realizar a gestão do conflito e surgiu a pergunta: como poderá fazê-lo? A literatura sobre gestão de conflitos e a nossa prática profissional indicam quatro formas principais, mais comuns, de reação, de lidarmos aos conflitos. Então, dentre essas quatro formas, o gestor de Alexandre e Paulo precisará escolher uma. Uma forma bastante comum é tentar evitar ou negar que existe um conflito. E dessa forma, as pessoas tentam jogar para baixo do tapete a existência do conflito. Uma segunda forma é a tentativa de uso da força. E aqui não estamos falando de um uso saudável da força enquanto autoridade, mas um uso negativo, enquanto autoritarismo. Então, alguém tenta resolver um conflito que está instalado com a mão pesada, sendo autoritário. Uma terceira forma comum é buscar uma autoridade superior. As partes envolvidas assumem, aceitam que não conseguem solucionar o conflito e elas pedem que alguém de nível hierárquico superior as ajude na solução. E a quarta forma mais comum, as partes envolvidas pedem ou desejam uma mútua colaboração. Geralmente aqui com a presença de um chamado terceiro imparcial, que exerce o papel de mediador. Cada uma dessas quatro alternativas se relaciona com uma das formas de reação ao conflito que nós vimos no case Alexandre e Paulo. Então, como que o líder deles faria a gestão do conflito, né? Na primeira situação, o líder simplesmente deixa como está, finge que não percebeu coisa alguma e espera para ver o que vai acontecer depois. É como se o líder dissesse para si mesmo e para os outros: eles são bem crescidinhos, eles podem se virar, isso não está acontecendo, não tenho nada a ver com isso. Então, o líder evita ou nega o conflito e é uma tentativa de reação de negação. Né? Isso não está acontecendo, não tenho nada com isso, eles que se virem. Na situação entre os dois, entre Alexandre e Paulo, o líder simplesmente não faria coisa alguma e os deixaria à própria sorte. Então, o líder tentaria se convencer que não existe um conflito. Evidentemente, é uma tentativa absolutamente ineficaz e é uma tentativa de negação. Na segunda forma de lidar com o conflito, o líder chamaria ambos para conversar, e conversar está entre aspas, porque não seria uma conversa, seria uma reprimenda. Então, seria uma bronca. E o líder usaria a força, a mão pesada, naquela velha demonstração de manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, é como se ele dissesse para os dois: olha, vocês parem com isso porque estão me enchendo o saco, se vocês continuarem eu vou ficar aborrecido, posso demitir os dois. Né? Então, na situação entre Alexandre e Paulo, o líder chamaria os dois para uma bronca, uma advertência, com base na força do seu cargo de líder, né? E ele estaria manifestando totalmente autoritarismo.
Então, a maneira de lidar com o conflito nessa alternativa é uma manifestação inadequada e até inútil de poder e força e transforma o líder num sujeito, enfim, autoritário. Uma terceira forma, o líder chamaria ambos para conversar e realizaria o papel de mediador do conflito. Então, aqui ele faz uma gestão do conflito, uma reação de quem tem o papel de autoridade, o que é diferente de ser autoritário, e de uma referência de confiança, né? Então, é como se ele dissesse, olha, nós todos somos crescidos, podemos sentar, conversar e podemos encontrar um consenso. Na situação entre Alexandre e Paulo, o líder chamaria os dois para uma conversa, para um diálogo, e o foco total na solução do conflito, né? Então, ele manifesta autoridade, de novo, que é diferente de ser autoritário, e de maneira direta junto aos dois envolvidos, né? Aqui é o sinal que as partes não conseguem superar por conta própria e carecem de alguém de nível superior, em termos hierárquicos, para que possa ajudá-los. E a quarta situação, o líder chamaria alguém da própria equipe, que tenha o respeito dos dois envolvidos e que pudesse conversar com ambos a respeito. Então, o líder deseja uma mútua colaboração, mas ele não abandona os dois, não os deixa à própria sorte, mas espera que a sua interferência direta não seja necessária. Então, ele chama um terceiro imparcial, e esse terceiro imparcial, que espera se tem o respeito das duas pessoas envolvidas, vai tentar fazer o papel de mediador, né? Então, o líder manifesta diretamente uma autoridade junto a esse terceiro imparcial e indiretamente junto aos dois envolvidos. E a maneira de lidar com o conflito nessa alternativa é um sinal que as partes também não conseguem superar por conta própria, mas que esse suporte não carece ser direto do líder, pode ser indireto de alguém de mesmo nível hierárquico, né? Alguém que seja considerado neutro. Então, fica o convite para que você, na próxima vez em que identificar um conflito, checar qual das 4 formas de reação estará presente. Se é a forma de tentativa de negação, ou de evitar o conflito, se é o uso da força, do autoritarismo, se é a busca por um suporte de uma autoridade superior, ou se é o desejo pela mútua colaboração. Ok? Pensa nisso, te vejo na próxima aula, que já vai ser a 5ª do nosso curso. Abraço.